você faz na vida. Eu vou explicar isso para você agora, né? Em Mateus, né, que é o texto que nós vamos usar, Mateus 6, né, todo o capítulo de Mateus 6, mas o capítulo, de 6, de 25 a 34. Né, nós vamos nos basear agora no 33, que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é a origem dos problemas emocionais? Né? Então, que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra, a sua palavra que vai ser pregada nesse momento, que Deus esteja no controle, receba de mim os meus arrependimentos no seu trono de graça, o sangue de Jesus me purifique de todo pecado, para que eu possa continuar sendo um instrumento de Deus para alcançar o teu coração e de todos que aqui estão. Na visão da palavra de Deus, os problemas emocionais são consequências do pecado. Sim, queridos. Os problemas emocionais são consequências do pecado. Por quê? Para você pensar que tudo está voltado às suas escolhas. Quem você é hoje foram escolhas que você fez no passado. Você chegou a isso hoje pelas escolhas que você fez no passado. Tudo que você passou na sua vida foram escolhas que você fez, ou escolhas que seus antepassados fizeram. E acabou acarretando em você os problemas que talvez você tenha hoje. Então veja que são escolhas. A ciência se baseia, lógico, naquilo que são fatos reais, mas se a gente for pensar em questões hereditárias, né, que é uma questão muito conturbada, você não sabe o que o seu triavô ou tataravô ele fez no passado. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples disso daí. Pastor Joselito, tenha aí uma boa noite, que Deus abençoe você e a sua querida esposa Ana Paula, né? E nós glorificamos a Deus pelo teu sucesso aí no exame que você realizou hoje, né? Nós glorificamos a Deus por isso, né? Então você veja, eu, por exemplo, eu tenho linfoma, é um câncer no sangue. Aí eu fui descobrir, nós tivemos um encontro da família, né, há um mês, mais ou menos um mês atrás, e eu fui descobrir que a minha família, né, todos por parte da família, parte do meu pai, tem câncer no sangue, tem linfoma. Toda a minha família, todos eles, o câncer foi gerado através do linfoma. Alguns, o câncer foi gerado através de linfoma e alcançou um órgão, deu uma metástase. Mas o câncer foi no sangue. Alguns, graças a Deus, não foram, graças a Deus, ficaram livres dessa doença. Né? Mas boa parte da família ou foi a óbito ou conseguiu vencer essa doença. Então, alguém lá no passado, nos nossos antepassados, fez alguma coisa que gerou esse problema hoje. Então não joga a culpa em Deus. Isso não caiu de paraquedas, como eu pensava, caiu de paraquedas em mim. Eu não sei porquê. Não! Eu sei que foi alguém lá atrás. Isso é hereditário. É alguém lá atrás. Ah, porque o gene tal... o gene, justamente o gene de alguém lá de trás passou para os filhos, para a descendência dele, e chegou até a mim. Chegou até os outros meus primos, os meus tios. Então, dá para vocês entenderem que isso são escolhas. O meu antepassado fez uma escolha e gerou esse problema. Ah, ele tinha consciência disso? Não, com certeza não. Mas ele fez uma escolha. Ele poderia não ter feito essa escolha, mas ele fez. Giovani, Jesus te abençoe, querida. Então nós precisamos pensar que se nós tivermos o foco no reino, na justiça, a gente não precisa se preocupar com as outras escolhas, porque a gente escolheu o reino e a justiça. E aí as demais coisas serão acrescentadas.
Nós precisamos pensar nisso, porque fica muito difícil a gente não mentalizar isso, não ter isso na cabeça. Jesus nos dá, o Espírito Santo nos dá sabedoria para entender. Quando nós não temos entendimento intelectual, ele abre a nossa mente, como abriu a de Pedro. Às vezes você tem entendimento intelectual e você não consegue entender coisas básicas da palavra, porque para isso você precisa que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, te capacite para isso. É necessário capacitação para isso. Não repare, o cachorro está apenas latindo. É só cachorro. Como o pecado se relaciona com problemas emocionais? A separação de Deus e o pecado é um fato que faz separação entre o ser humano e Deus. E pode gerar uma profunda angústia e falta de paz. O peso e culpa, pecados ocultos não confessados, podem levar a um fardo psicológico e emocional, manifestando-se como ansiedade, medo, vergonha. Meus queridos, sem arrependimento não há perdão. Não tem como Deus te perdoar sem arrependimento. Se você se arrependeu dos pecados do passado, você já se arrependeu dos pecados do passado, com certeza o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados arrependidos, queridos. É isso que eu quero discutir com você. Sabe, porque a gente pensa que quando a gente faz uma decisão com Jesus, sabe, a gente aceita a escolha dele, porque essa escolha a gente não faz, é ele que nos escolhe, né? Então, porque ele nos escolhe por quê? Porque ele deu a sua vida pela nossa. Ele nos escolheu. Então a gente não tem nem esse prazer de escolher ele, porque ele nos escolheu. Então, quando você errou lá atrás, você sabe os seus erros, você conhece os seus erros. Você tem que se arrepender desses erros e colocar eles diante de Deus. Não é pedir perdão à pessoa. Isso você não precisa. Se você sentir a necessidade, bem, vai lá e se desculpe com a pessoa. Agora, você tem que te pedir perdão a Deus em nome de Jesus, para que você seja perdoado. Porque senão, Deus não castiga ninguém. Mas o pecado tem consequências. Por mais que você se arrependa, você vai colher as consequências do pecado. Isso são escolhas, querido. Se arrepender dos seus erros é uma escolha. E isso pode gerar problemas emocionais. E gera muitos problemas emocionais por causa das nossas escolhas. Você acaba não se perdoando a si próprio. Você não se perdoa. Já é um erro, porque como Deus pode se perdoar se nem você se perdoa? Eu vivia isso no passado. Eu tinha coisas em mim que eu não conseguia me perdoar. Sabe? E quando eu consegui me perdoar por isso, a minha vida mudou muito. Nós precisamos nos perdoar para que Deus possa, sim, ceder o seu perdão, o sangue de Jesus seja totalmente derramado em nossa vida. Sabe? Você já se arrependeu dos pecados? Sabe? Eu espero que você já tenha se arrependido do passado, das coisas que ficaram para trás. Se você não se arrependeu, faça, sabe, uma reflexão e pense, sabe, o que você fez? Peça perdão, porque Deus vai te perdoar. Mas primeiro você tem que se perdoar, querido. Primeiro você vai ter que se perdoar. As consequências do pecado podem influenciar o comportamento, por sua vez afetam negativamente a saúde mental, como raiva, inveja ou violência. Isso tudo vem da saúde mental. Não pense que raiva é uma questão assim à toa. Não, raiva vem da sua mente. É saúde mental, entende? Inveja é saúde mental. Violência é saúde mental. Então você tem que pensar sobre isso.
São problemas que estão aí e você tem que se arrepender dos seus pecados para ficar livre disso. Sabe? Não é teologia da prosperidade, querido. Não é, não. A gente está falando aqui de arrependimento. Sem obediência não há perdão. Se você não obedecer a Deus, que é se arrepender dos seus pecados, Deus não tem como perdoar os seus pecados. Pecados ocultos. Gente, pecados ocultos versus pecados confessos. Entendeu? Os pecados não confessados têm um efeito corrosivo na alma. Enquanto os pecados confessados e perdoados trazem alívio na restauração. É aí, queridos, que causa o grande problema emocional. Aí você passa por dificuldades, porque você deu brecha para o mal entrar. São os pecados ocultos, aqueles pecados que você não se arrependeu. E o inimigo entra, porque você se afasta de Deus nesse momento. E aí o inimigo entra. Então a gente tem que ter consciência disso, que é necessário se arrepender dos nossos pecados. Os pecados ocultos, aquele que ninguém sabe, mas Deus sabe. Você não tem como esconder nada de Deus, querido. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe muito bem o que está no seu coração. Ele sabe o que está no seu ser, ele sabe o que está na sua mente, ele sabe tudo sobre você. Antes mesmo de você nascer, ele fez menção. Ele sabia, conhecia você por nome e sobrenome. Então pense que Deus te conhece como ninguém mais. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Aí vai ter esperança de redenção. Vai ter esperança de se ver livre desses problemas emocionais. Sabe? Eu não estou dizendo que uma depressão você não vai cuidar. Mas saiba que isso é causado por problemas emocionais. Olhe lá o teu passado e veja se isso não foram escolhas que você fez lá. Tem escolhas suas lá. Eu sei porque eu já tive depressão. E venci isso através de quê? De reconhecer as minhas escolhas e fazer a escolha certa. Precisa de tratamento? Precisa de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica? Precisa sim. Mas acima de tudo, precisa de ajuda espiritual. Precisa de arrependimento. Precisa estar no trono de graça, diante do trono do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. É isso que vai aliviar os seus problemas emocionais. Não tem outro jeito de fazer isso. A fé... Peraí, vamos botar aqui, ele saiu. A fé em Jesus Cristo oferece um caminho para a reconciliação com Deus e o perdão dos pecados, quebrando um ciclo de sofrimento e trazendo cura para o coração. Gente, como o coração fica machucado. O coração é um nervo. E ele leva tudo isso, vai para o cérebro, querido. E o cérebro traz toda a carga para o teu corpo. E o seu corpo sente tudo isso. Você não quer que gere problemas em você? Isso são escolhas. A vida. Pare para você pensar nisso. A vida é feita de escolhas. Toda a sua vida você fez escolhas. Escolhas boas ou ruins. Seja qual for a escolha que você fizer, você vai colher coisas boas ou coisas ruins. Não pense que mais escolhas vão te trazer coisas boas. Vão te trazer coisas ruins. É isso que eu estou tentando explicar. A ciência não vai entender isso nunca. Agora, nós que somos espirituais precisamos entender isso. Eu preciso me arrepender do meu passado. Não é do passado de uma forma geral, pegar o todo, não, Senhor, eu me arrependo do... Não. Tem coisas que você precisa ir lá na tua caixa preta
e olhar, Senhor, me perdoa isso, me perdoa aquilo, antes de eu pregar isso, irmãos. O Espírito Santo me incomodou e eu tive que fazer uma reflexão hoje à tarde, pensando em coisas erradas que eu fiz no passado. Eu fui pedindo perdão uma a uma do que eu fiz. Porque eu não teria moral nenhuma, eu não teria dignidade nenhuma para falar isso para vocês se eu tivesse cheio de pecado aqui. Então a gente tem que, sabe, se despir diante de Deus, se despir falando a verdade, porque a gente prega a verdade. Porque não adianta a gente criar desculpas. Não, é porque eu preciso do médico. Não, você precisa sim, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Não adianta psiquiatra, psicólogo, se você não foi lá atrás para se arrepender desses pecados. Isso não é maldição, não, querido. Isso é ausência de perdão, ausência de arrependimento. E Jesus fala, os únicos pecados que não tem perdão é aquele que você não se arrepende e blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, se você não se arrepende, você não tem perdão. Então não pego o grosso todo e penso, não, eu fiz uma decisão lá com Cristo atrás, eu aceitei a escolha dele e ele me lavou com seu sangue. Sim, desde o momento que você se arrependeu de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. E lembre disso, as consequências ficam. O que Jesus levou na cruz, como está lá em Isaías, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, são enfermidades das quais eu não poderia suportar. Eu não teria, nem eu, nem você, nem ninguém teria estrutura para suportar. Essas enfermidades ele levou lá. Levou também as espirituais, são justamente essas que causam doenças físicas, problemas sérios na nossa vida. E isso ele levou lá. Agora, os nossos erros, os nossos pecados, isso daí, só o sangue de Jesus com arrependimento. E você tem que ter consciência que terão consequências. É como a criança, né? A gente educa a criança e a criança faz uma arte. Ela faz uma coisa, ela te desobedece. O que você faz com ela? Tem pessoas que vão blá e bota ela de castigo. Vai no papo e bota de castigo. Tem outros pais que usam a vara. Mas qualquer que seja a disciplina usada, tem consequências. A disciplina já é uma consequência. Então não tente se enganar. Não tem como se enganar, entende? A gente tem que ter a cabeça. A perspectiva bíblica distingue entre comportamentos pecaminosos e condição de saúde mental, como esquizofrenia, como diabetes, anemia, que podem ter origem diversas. Como a própria depressão, né? São necessariamente uma desculpa para o pecado pontual, e sim o resultado da desobediência, da falta de arrependimento. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente usa essa questão das doenças como uma desculpa. Não, porque eu estou doente, porque não, mas eu me arrependi. Mas tem coisas, irmãos, que não está em você. O problema veio em você porque, repito, lá atrás, sabe, sabe, de quem você descende, como eu falei, um trisavô, tataravô, ou antes disso, eu já não sei nem que termo vou usar, o quinto avô, né? Ele simplesmente, ele fez uma má escolha. Isso causou o problema que você tem hoje. Eu te dei o próprio exemplo da minha vida, da minha família. Que todo mundo tem câncer no sangue, todo mundo tem linfoma. Então veja, alguém lá atrás da minha família fez uma escolha ruim. E essa escolha ruim contaminou o sangue dele. E ele acabou contaminando o sangue de todo mundo. Não foi de todos, não todos da família, mas uma grande parte já morreu por isso.
E outros têm hoje, são portadores da doença. Outros estão vencendo a doença e outros Deus levou. Graças a Deus é todo mundo crente. Então isso dá uma alegria enorme, né? Porque boa noite, já vou embora. Vai com Deus, Jesus te leve, Maria José. A necessidade de cura e ajuda, a superação das consequências do pecado, como a ansiedade, a culpa, a depressão, vista no contexto da fé e do arrependimento, buscando a transformação da graça divina. Irmãos, nós precisamos buscar o arrependimento. Isso vai curar o maior mal que a humanidade vive, chamada ansiedade. A ansiedade, ela leva você à depressão. Primeiro, ela vai levar você à angústia. Você vai ficar angustiado. Depois você vai entrar em depressão. E essa depressão pode se virar uma doença, uma patologia. Isso tudo está intrínseco à ausência de arrependimento. Escolha que você fez de não se arrepender. Fora quando você quer ser Deus. Quando você quer resolver o problema, quando é de competência de Deus resolver. Porque nós, crentes, nós temos muito essa mania de tomar a frente de Deus. Aí Deus cruza os braços, fica te esperando. Vamos ver até quando ele vai segurar essa onda. Desculpe a gíria, mas é exatamente isso, querido, que você faz e eu faço. Eu tomo a frente de Deus e dou cabeçada e me arrebento. Porque eu não deixo Deus agir. Sabe? Isso chama-se síndrome de Lúcifer. É querer ser igual a Deus. Ou seja crente, seja filho, obediente, obedeça, se arrependa. Você erra e tem o artifício de se arrepender e o sangue de Jesus te purificar de todo pecado, como lá a carta de João, no capítulo 2, né? Ele fala lá, a partir do versículo, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecais, você tem um advogado, que é Jesus Cristo, que é pela propiciação de todos os pecados. Então entenda que você ainda tem o sangue de Jesus, você tem Jesus, que é o seu advogado, que vai te advogar você em relação ao teu pecado diante de Deus, mas o seu pecado arrependido. Poxa, quer advogado melhor do que esse, queridos? Um advogado íntegro, um advogado que não cobra consulta, um advogado que não vive te ludibriando. Nem todo advogado é dessa forma, queridos, né? Como todo ser humano não é canalha, né? Porque a gente tem mania de acusar as pessoas, esquece que nós somos seres humanos, somos tão falhos quanto os outros. Né? Então, em toda a área profissional, tem canalhas e bons profissionais. Né? Então, a gente não pode botar todo mundo numa panela. Né? A gente tem que respeitar as pessoas. Né? Eu vejo muita gente falando das outras pessoas, de autoridade, de artistas, mas nunca conheceu a intimidade dessa pessoa. Ela fala pelo que ela ouve, ela é engravidada pelo ouvido. Isso é uma escolha que você está fazendo. De pecar. Quando você chama uma pessoa de mau caráter e não conhece ela, não conhece a intimidade dessa pessoa, você está pecando. Quando você não tem provas sobre uma pessoa e você lança um falso, você está pecando. Quando você compartilha um fake, vendo que aquilo é fake, sem primeiro investigar e ver se aquilo é uma realidade, é um fato, você está pecando. Você fez a escolha de errar. Então, irmãos, eu não estou falando nada diferente
do que estamos vivendo, do que você vive, do que eu vivo. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter consciência, porque todos nós queremos estar com Cristo no céu. Agora, quantos estarão com Cristo no céu se continuarem com a vida dessa forma? O céu não é lugar para pecadores não arrependidos. O céu é lugar para pecadores arrependidos. Quer estar com Cristo na glória? Arrependa dos seus pecados. Sabe? Faça isso. Faça uma reflexão. Sabe? Pense o seguinte: eu não tenho Cristo, então eu não preciso me arrepender. Não, ele fala para todo ser humano que você precisa se arrepender dos seus pecados, para que a presença dele esteja na sua vida. Ou você pensa que a presença dele só está na vida de quem confessou que ele é filho de Deus? Não! Deus ama todos de uma forma igual e não quer perder ninguém. Tem pessoas muito decentes que ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas são pessoas dignas, pessoas íntegras, pessoas que, sabe, a gente tem que dar valor, tem que respeitar. A pessoa apenas você ainda não chegou nela para pregar o Evangelho. Falta você chegar nela e pregar o Evangelho. Entendeu? Então, poxa, a gente não pode julgar as pessoas, irmãos. Não podemos julgar. Não podemos rotular as pessoas. Porque Jesus não nos rotula. Ele nos vê como filhos. Nos trata como irmãos. Então, poxa, não rotule as pessoas. Tenha amor ao seu próximo. E o amor começa aí, quando a gente tem empatia. Sabe, eu estava ouvindo aqui da família que eles tomaram uma atitude. Posso falar, gente? Posso falar? Sobre ação social? A família teve uma atitude sem nenhuma instituição. Não há instituição. Instituição que eu digo igreja, ONG, não tem nada. A família aqui tomou uma atitude de fazer um monte de quentinhas e levou agasalhos para moradores de rua. Sabe para onde eles foram? Eles foram ali para a sede do Correio, na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. E foram dali a pé, dando alimento para aquelas pessoas e cobrindo aquelas pessoas da nudez delas, do frio que elas estavam passando. Precisou de instituição? Precisa da igreja unida, irmãos. A igreja unida faz muito. Quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Quando estamos separados, nós somos fracos. Porque o Espírito Santo não está presente ali. Então, quando a gente se deixa ser usado por Deus, quando a gente doa a nossa vida, o nosso tempo e tudo aquilo que nós temos para Deus, Deus realiza proeza na nossa vida. Então, se doe, querido. Se arrependa dos seus pecados. Não que isso que eles fizeram tenha nenhum valor se eles forem se gloriar por isso. Não. Isso tem valor para Deus. É com eles e Deus. Eles fizeram isso por amor a Deus e por amor à pessoa. Primeiramente por amor à pessoa, porque eles estão vendo. E depois por amor a Deus, porque toda honra e toda glória é dada a Deus. Mas eles tiveram a atitude, fizeram a escolha de acolher os necessitados. Com os poucos recursos que têm, eles em trio foram para a rua, ainda com criança. E você tinha que ver a alegria dessas pessoas. Como eu sei, já fiz isso várias vezes, eu sei a alegria que eles ficam. Porque eles estão famintos, eles estão com frio. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso. Sabe, quando a gente tem os nossos pecados arrependidos e a gente se deixa Deus usar a nossa vida, nós fazemos proezas, irmãos.
A igreja pode fazer muito mais do mínimo que tem feito. Não é igreja de alvenaria, não. Eu estou falando de você. Onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Isso é igreja. Juntos podemos fazer muito. Separado, não fazemos nada. Saia da sua zona de conforto, em nome de Jesus. Não deixe que a desculpa do problema emocional te trave, te congele. Tome uma atitude. Arrependa-se de seus pecados. Faça essa escolha hoje. Arrependa-se de seus pecados. E deixa Deus agir na sua vida. Porque Ele é Deus. Só Ele pode transformar a sua vida se você permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus continue falando com vocês. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nessa noite. Então agora nós vamos passar por os momentos de gratidão. E nós temos momentos aqui interessantes. Nós temos a Lúcia, professora Lúcia Alves. Eu acho que é a Lúcia. É a única Lúcia que eu conheço. A Lúcia Alves faz aniversário. Fez aniversário no dia 1º, junto com a minha prima Carla, que também fez aniversário no dia 1º. A Ana Paula, também, que é filha da Lourdes, lá de Belém, também fez aniversário no dia 1º. No dia 4 fez a Regina Rodrigues. Que Deus abençoe a vida dela. No dia 4 fará, a Regina Rodrigues. No dia 5 fará a Kelly. A nossa gratidão a Deus pela vida dessas pessoas. Que Deus abençoe, multiplique os seus dias e dê a eles dias com qualidade, segundo a vontade do Senhor Jesus.